Olá, na história tradicional dos filmes, vilões geralmente são derrotados. E o final é feliz. Não posso fazer tal promessa para o filme que você está prestes a assistir. A história ainda não acabou. Você e o público são parte do conflito. Mais seres humanos foram abatidos no século XX do que em todos os séculos anteriores juntos. Nós estamos falando de um recorde oficial, 135 milhões de mortos. O objetivo deles é distanciar toda a nossa cultura de quaisquer âncoras morais. Você olha para as mudanças na América desde 1960 e talvez toda a cultura tenha sido transformada. Eles vieram com a crença de que a vila cria criança. E a vila é o governo. Eles têm deliberadamente destruído a compreensão de que a família americana é o bloco fundamental que constrói uma sociedade. Nós viemos de uma América de Norman Rockwell para a América de Hugh Hefner. Se perdemos o formato judaico-cristão, estamos perdidos para sempre. A esquerda quer que você pense que as mudanças culturais que ocorreram nos Estados Unidos desde a década de 1960 não mudaram nada, mas nos direcionaram a um admirável mundo novo. Eles olham para o que mantém a sociedade unida. Eles entendem, mas eles não querem isso, eles querem mudança. E vão subverter e apodrecer tudo de bom e decente em que acreditamos. Porque eles têm a visão de uma nova sociedade. O que significa a substituição da velha sociedade. Este filme vai mostrar que o admirável mundo novo que eles buscam nada mais é do que as fracassadas políticas, ideologias do comunismo que escravizou mais de um terço da população mundial durante o século XX. Ele vai mostrar que a maioria das pessoas de esquerda não são comunistas. São somente os idiotas úteis que Lenin falou, usados para promover uma agenda socialista, que é o primeiro e necessário passo para o comunismo. Eles basicamente tentam dizer que o próprio Estado é o absoluto, que não há nenhuma lei superior ao Estado. E se não há uma lei maior do que o Estado, não há nenhum recurso contra ele. A história tem provado além de qualquer dúvida de que a livre iniciativa que a liberdade gera fornece mais para alguém disposto a trabalhar do que qualquer outro sistema. Então por que a esquerda ainda está empurrando sua agenda socialista em nós? Quero dizer, isso é apenas comunismo requintado. Há apenas duas possibilidades. Eles são ignorantes ou são maus. Da minha investigação ao longo dos últimos 2 anos sobre o que tem causado um drástico declínio da América, lamento dizer que a esquerda não pode usar o crachá de ignorante. Eles deixaram muitas evidências da sua agenda em seus livros, artigos e discursos. Não, a América tem um inimigo que está muito perto de realizar seu plano de destruir o maior país de toda a história mundial. Quando as pessoas descobrirem isso, eles vão fazer o que as pessoas fazem em todos os lugares. Eles vão começar a protestar, eles vão começar a se revoltar. E quando isso acontece, os poderosos que se sentem ameaçados usam o poder que têm.
Agenda Procurando a América. Esta é uma história real. Esta história começa de verdade para mim no verão de 1992. Eu recebi um telefonema de um senhor mais velho, um escritor. Ele me perguntou se eu poderia participar de uma reunião por ele na Universidade de Berkeley, Califórnia. Ele me disse que o Partido Comunista Americano estava dividido por diferenças em como derrubar a América da melhor maneira. Alguns ainda estavam querendo fazer isso com uma revolução violenta, enquanto outros queriam concentrar seus esforços no uso de políticas públicas para subverter a América por dentro. Ele estava curioso com o que eles tinham a dizer. Depois que o Muro de Berlim caiu, que a União Soviética se dissolveu, e o mundo inteiro estava dizendo que o comunismo está morto. Então, por que eles estavam reunidos? O que eles queriam? Eu estava na faculdade na época, e a ideia de me infiltrar numa reunião comunista me parecia muito legal. Então eu decidi ir. A primeira surpresa que tive foi quando eu entrei no auditório. Eu esperava que estivesse cheio dos radicais da faculdade. Mas em vez disso, eram senhores de 50, 60 e 70 anos de idade, eu quero dizer avós, profissionalmente vestidos, com pastas. E eu percebi que podia ser um pouco mais sério do que eu pensei. Nesse fim de semana eu ouvi atentamente como eles delineavam seus planos e sua agenda, como eles iam se infiltrar nas instituições americanas para nos influenciar na direção que eles queriam, para destruir as nossas famílias. Eles queriam promover a convivência em vez de casamento. Eles queriam afastar as crianças dos pais, com programas do governo para idades cada vez mais jovens. Eles também queriam ficar por atrás do movimento feminista, porque foram muito bem-sucedidos em fazer as mulheres descontentes com o casamento e maternidade, para destruir os negócios. Eles queriam ficar por trás do movimento ambiental. E em 1992, o movimento ambiental era muito modesto, mas eles viram que era o único veículo capaz de criar regulamentos e burocracias suficientes para desestimular o crescimento dos negócios. E, para destruir a nossa cultura religiosa e moral, eles disseram: se conseguirmos que os americanos aceitem a homossexualidade, eles começaram a extinguir os tradicionais valores morais americanos. Eu me lembro de ter pensado, este plano não parecia muito realista. Não é algo que eu vou ter de me preocupar durante minha vida. E 15 anos depois, fui nomeado pelo governador para ser um representante do estado naquela legislatura. Eu vivia no meu distrito há apenas 2 anos. Então eu pensei que seria uma boa ideia escrever uma carta todo mês para o editor. Cada mês eu escrevia sobre um tópico diferente. Em janeiro de 2008, eu pensava sobre o que escrever. E me lembrei dessa reunião de 1992. E eu pensei nas metas que eles traçaram, onde a América estava hoje. E eu não podia acreditar como eles tinham sido bem-sucedidos. As famílias estavam se desintegrando completamente. O movimento ambientalista se tornou a força mais poderosa para destruir o livre mercado. E as leis de crimes de ódio estavam sendo analisadas em Washington, que tornavam crime dizer qualquer coisa contra o movimento homossexual. Eu percebi que as pessoas precisavam saber o que estava acontecendo. Depois de uns dias que eu escrevi a carta, as pessoas protestavam na capital. Teve uma reportagem no Jornal da Noite. Comentários controversos agitaram os deputados hoje, depois que um deputado novato alegou que a agenda comunista se infiltrou na opinião pública americana, ao vivo, às 18h, e mais de 40 cartas tinham sido publicadas em resposta ao que eu tinha dito. Oi, eu só queria ir dar um apoio em seu artigo do jornal. Não deixe eles te humilhar. Tchau.
Eu percebi que tinha acertado em alguma coisa. Uma das cartas escritas em minha defesa afirmou que um livro de 1958 delineou uma agenda semelhante. E isso chamou minha atenção. O livro era O Comunista nu de Cleon Skousen, que tinha sido um antigo agente do FBI. E no livro são documentadas 45 metas comunistas a partir de 1958. E conforme eu li a lista, eu via como sua agenda era justamente nos subverter por dentro. Eu não podia acreditar. O Comunista no Metas de 1958, meta número 28, eliminar a oração nas escolas, alegando que ela viola o princípio da separação de igreja e Estado. Meta número 40, desacreditar a família como uma instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio fácil. Meta número 17, tomar controle das escolas, usá-las como meios de transmissão para o socialismo, suavizar o currículo. Tomar controle das associações de professores. Meta N24. Eliminar todas as leis que regem a obscenidade, chamando-as de censura. E uma violação da liberdade de expressão e de imprensa. Meta número 25. Quebrar padrões culturais de moralidade, promovendo a pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Meta N26. Apresentar a degeneração e promiscuidade homossexual como normal, natural, saudável. Metas número 20 e 21. Infiltrar na imprensa. Tomar controle de postos-chave no rádio, TV e cinema. Meta número 27. Infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Descreditar a Bíblia. E eles realizaram quase todas as metas. E parecia que ninguém estava percebendo. Nos últimos 50 anos, eles estavam trabalhando ativamente nos bastidores, nas sombras, tentando mover nosso povo e nossa cultura numa direção que foi projetada para nos destruir. Alguém precisava descobrir a verdade do que aconteceu ao nosso país. Será que todas essas metas muito específicas se realizaram por acidente? Ou havia algo sob a superfície, apodrecendo intencionalmente a cultura americana? Eu decidi buscar os fatos dos meus escritores e palestrantes favoritos de todo o país. Estas são algumas das perguntas que eu fiz a eles. O comunismo está morto? O mito comum é que o comunismo está morto. Mas há mais membros de partidos comunistas hoje no mundo do que jamais houve. Uma das coisas que os comunistas estão fazendo em todo o mundo é não usar esse nome. E então temos pessoas com as mesmas ideias disfarçadas sob uma variedade de nomes. Eles estão tentando ficar longe do nome esquerdista e estão tentando chamar-se de progressistas. Se você for no site do Partido Comunista Americano, todos os programas e políticas que apoiam são progressistas. Então os progressistas são algo como um radical esquerdista, um comunista ou socialista. Todos eles se chamam progressistas. E todos eles têm os mesmos valores e trabalham juntos. J. Edgar Hoover os chamou de mestres do engano. E um bom mágico levanta uma mão para cima, enquanto faz o trabalho sujo com a outra mão. E enquanto todo mundo está dizendo que o comunismo morreu, ele vive em grande parte da África. O comunismo é ressurgente na África do Sul, nas Américas do Sul e Central. Agora mesmo 6 países na América Latina são comunistas. Temos China, Cuba, Coreia do Norte, nós temos Vietnã. E ainda está nos bastidores na Rússia. É forte na Europa Oriental e na União Europeia. É forte em praticamente todos os países do mundo. Whittaker Chambers disse que comunismo é bem-sucedido porque a maioria das pessoas que promovem causas comunistas não é comunista. Os idiotas úteis, como Lenin chamava, dá-lhes um ar de legitimidade que nunca teriam se fossem identificados com os comunistas e comunismo. Então, por que tem sido tão fácil para eles pegarem pessoas da esquerda que não são comunistas para avançar sua agenda? Uma vez eu olhei para a escala política. Tudo começou a fazer sentido.
Na extrema esquerda, você tem 100% governo. E no canto direito, 0% governo. Anarquia é não ter governo, o que não faz sentido algum. Na extrema esquerda você tem o socialismo, o comunismo e o nazifascismo, todos os sistemas que têm uma forma socialista de governo, com pequenas variações entre eles. Tradicionalmente, os republicanos estavam um pouco à direita do centro, e os democratas ligeiramente à esquerda. Nos últimos anos, porém, através da influência radical dos meios de comunicação, Hollywood, e da multidão de professores marxistas em nossas universidades, ambos os partidos deslizaram para a esquerda, com os democratas indo tão longe que eles estão abertamente de mãos dadas com os radicais. É por isso que todos eles trabalham juntos. Todos os grupos de esquerda agora têm o mesmo objetivo, uma América socialista. Eu pensei que tínhamos superado o comunismo, pensava que tínhamos ganho a batalha. O muro de Berlim caiu, Ronald Reagan venceu. Nós temos que olhar e ver como ele lutou, porque estamos lutando novamente em solo americano, sem ataques hostis, como temíamos na Guerra Fria. Agora é de dentro. E não tem oposição nenhuma. E essa é a parte assustadora. Eu acho que está bastante claro, o comunismo não morreu. Eles agora o disfarçam, chamando de nomes diferentes. Mas as ideias por trás dele estão vivos e passam bem. Quase 1,5 bilhão de pessoas ainda vivem em países abertamente comunistas. Mas, infelizmente, a maioria de nós, que estão pelos 50 anos, não tem ideia do que significa o comunismo para as pessoas que vivem nele. Então, minha pergunta seguinte foi: o que há de tão ruim no comunismo? O comunismo é tão mau. É um sistema completamente tirânico. Toda a história do comunismo é de assassinatos em massa. Dezenas de milhões de pessoas brutalmente assassinadas pelos comunistas. O assassinato em massa, em tempos de paz, de mais pessoas que em todas as guerras da história juntos. Cada um desses países que eles controlaram, milhões de pessoas foram mortas. Quando você me pergunta qual é o legado do marxismo, é a maior máquina de matar de toda a história humana. Estamos falando de um recorde oficial. 135 milhões de mortos devido ao comunismo. Eu acho que os números reais, quando você adicionar os abortos, e, provavelmente, mais de 500 milhões, os governantes viviam muito bem e, ao mesmo tempo, você tinha todo tipo de pessoa escravizada, na prisão e oprimida. Então você tinha o oposto do que eles alegavam, que seria o resultado de suas atividades revolucionárias. Se realmente o século XX foi o mais assassino dos séculos, todos deviam dizer, vamos descobrir o porquê. Mas não se pode nem mesmo fazer essa pergunta. É proibido por lei a fazer a pergunta, porque as ideias que levaram aos assassinatos em massa ainda estão sendo ensinadas em nossas escolas hoje. Eu acho que uma das razões pelas quais isso aconteceu é porque há muita confusão em torno da palavra comunismo. Tecnicamente falando, o comunismo é simplesmente a fase final e objetivo do socialismo. O socialismo é melhor descrito por duas palavras: grande governo. O governo controla quase tudo. E eles usam esse poder para tomar as coisas à força de uma pessoa e dá-las a outra. Os esquerdistas americanos acham, sinceramente, que isso não é de todo mal. É o que vai, finalmente, tornar o mundo justo. Há apenas um problema que afasta alguns de nós desta visão maravilhosa utópica: a história. Pela história, vemos que seja o nacional-socialismo de Hitler, ou o socialismo soviético de Stalin, o socialismo por qualquer nome, e em todas as suas formas, é o mal supremo. Mais cedo ou mais tarde, ele destrói tudo em seu caminho. A lei, a moral, a família, a prosperidade, a produtividade, educação, incentivo, finalmente, a própria vida. O problema do socialismo é que ele cria as condições para que um Stalin ou um Hitler cheguem ao poder. O objetivo do socialismo é o comunismo. Vladimir Lenin, fundador da União Soviética.
E é por isso que o comunismo tem tal relevância hoje. É o destino final da estrada em que estamos viajando. Nietzsche tentou convencer o mundo de que Deus estava morto. Charles Darwin tentou provar que os humanos são simplesmente parte do reino animal. E Marx percebeu que as filosofias de Nietzsche e Darwin iriam legitimar a sua filosofia do comunismo. Ele sabia que suas ideias justificariam a brutalidade e matança que seriam necessárias para implementar o comunismo em todo o mundo. Então, quem começou tudo isso? Foi em março de 1883. Karl Marx, o pai do comunismo moderno, morreu. A suposição de que o comunismo iria morrer com ele era lógica, já que apenas 9 pessoas compareceram ao seu funeral. Em outubro do mesmo ano, em Londres, Inglaterra, um grupo estava se formando, chamada Sociedade Socialista Fabiana. Os socialistas fabianos decidiram que iriam socializar o mundo de forma gradativa. Eles chamaram de socialismo por evolução, em vez de socialismo marxista pela revolução. Eles trabalhavam juntos com os comunistas. Alguns socialistas fabianos também foram comunistas. Foi um intercâmbio de membros. Os socialistas fabianos são lentos, mas estão seguramente tornando o mundo socialista. Na Europa já está muito bem feito. Eles agora estão trabalhando na América Latina, onde muitos países não são mais socialistas, eles já são marxistas. Temos um marxismo extremo na Venezuela, Nicarágua, recentemente em El Salvador, e, claro, Fidel rindo de tudo isso. E nós ainda nem percebemos isso. Nós não sabemos que há uma praga vermelha vindo ao nosso encontro. Nós achamos que estamos apenas vendo desenhos animados na manhã de sábado e tudo vai ficar bem. Eles têm muito a ver com as coisas ruins que estão acontecendo. Duas coisas me deram uma boa ideia de onde os fabianos estavam realmente vindo. Primeiro de tudo, seu símbolo era um louro em pele de cordeiro. E em segundo lugar, George Bernard Shaw, que era um líder dos fabianos, por quase 50 anos, disse: "Eu sou um comunista, mas não um membro do Partido Comunista." Stalin um fabiano de primeira. Eu sou um dos fundadores do fabianismo e como tal muito amigável à Rússia. Os fabianos criaram os estudantes para uma sociedade democrática SDS, que criaram o Weiter Underground, que criaram basicamente todas as mudanças sociais que aconteceram nos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Muitos dos membros da SDS dos anos 60 ainda têm uma incrível influência nos rumos do nosso país. Um deles é o reverendo Jim Valles, que foi presidente da SDS quando era estudante da Universidade de Michigan. E hoje ele é o conselheiro espiritual do presidente dos Estados Unidos. Eles são amigos há muitos anos, da agitação política de Chicago. E na Guerra do Vietnã, ele torcia para os Vietcongues vencerem o exército americano. E quando eles venceram, ele disse que foi um dos dias mais felizes de sua vida. E outro líder dos estudantes por uma sociedade democrática e fundador do Weiter Underground é William Ayers, que tem sido um amigo de longa data e vizinho do presidente Obama. Em 2009 foi revelado que o livro de Obama, Sonhos de Meu Pai, foi escrito por Ayers. Assim, a influência da Sociedade Socialista Fabiana vai direto para a Casa Branca.